Olá, alunos. Professor Luiz Palocci aqui para a nossa última aula sobre Macroeconomia 1. E na aula de hoje nós veremos sobre o modelo keynesiano, a macroeconomia keynesiana e o modelo ISLM. Antes de iniciarmos, deixar uma reflexão do economista Robert Solow. O economista Robert Solow fala o seguinte: a política contenta-se com boas intenções e a economia não abre mão de boas decisões. Então, é importante que nós estudamos sempre para conhecer os modelos, conhecer a economia de uma maneira científica para tomar boas decisões. E daí, iniciando o nosso modelo keynesiano. No modelo keynesiano, a gente tem o surgimento da economia keynesiana a partir da incapacidade da economia clássica em explicar a Grande Depressão. E a partir disso, como a Grande Depressão ela não se encaixava no modelo clássico, então nós temos o surgimento de teorias heterodoxas. A economia clássica é considerada ortodoxa e depois o que surge questionando isso é considerado a teoria heterodoxa. Então, pela teoria clássica, o mercado ele deveria se ajustar, não haveria desemprego, porque o mercado, em um cenário de superprodução, ele se ajustaria reduzindo salários e, de novo, empregando a população da economia. Só que isso não foi vislumbrado, isso não aconteceu. Inclusive, sendo uma crise de superprodução, isso não é nem previsto na economia clássica, uma vez que, dada a lei de Sé, a gente tem, quando a elevação da produção ela gera sua própria demanda, o que não acontecia nesse caso. E esse vai ser um dos principais pontos questionados por Keynes. Então, Keynes, John Maynard Keynes, ele vai publicar em 1936 o seu livro, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, em que ele vai destacar o principal problema aí dessa crise, da crise da Grande Depressão dos anos 30 nos Estados Unidos, que se alastrou pelo mundo todo, como um problema de insuficiência de demanda agregada. Então, ele vai creditar a demanda agregada um papel extremamente importante na economia. E ele vai dizer, então, que existe o tal do princípio da demanda efetiva, que é a demanda no curto prazo que determina produto e não a oferta. E que, por isso, a gente tem um cenário de superprodução em que a demanda não consegue absorver e, por isso, há uma queda na economia, há uma recessão na economia. Então, para Keynes, esse princípio da demanda efetiva, ele dizia que tanto o nível do produto como o nível de renda da economia, ele é determinado pela demanda agregada da economia. Então, diferentemente do modelo clássico, que acredita a oferta, o papel de gerar crescimento econômico, na economia keynesiana, esse papel é gerado pela demanda agregada. Por que ele dizia isso? Porque ele vai dizer o seguinte, o empresário ele vai tomar suas decisões de quantos trabalhadores contratar e o quanto eu vou produzir com base na expectativa de venda que eu tenho. Então eu não vou simplesmente produzir esperando que a demanda absorva. Não, eu vou produzir justamente porque eu sei que tem demanda, porque eu espero que haja uma elevação na demanda agregada. Então, de acordo com Keynes, o empresário nessa decisão, ele se defronta com duas curvas virtuais, a de oferta agregada e a de demanda agregada. E nos modelos keynesianos, a oferta agregada vai ser a renda necessária para que o empresário ofereça determinado volume de emprego. Então, é a renda que eu espero receber, o que eu necessito para que eu empregue as pessoas, para que eu gere trabalho, para que eu demande mão de obra. Então, eu só vou empregar se eu tiver a renda necessária para isso. E, da outra forma, a demanda agregada é a renda que o empresário espera receber pelos seus produtos. Então, dado um determinado nível de emprego na economia, nós temos a renda que vai ser gerada para a economia. E essa renda vai ser considerada pelo empresário como a renda que ele espera receber. E por isso, pela interação entre essas duas curvas, a gente vai ter os equilíbrios no mercado que a gente vai ver adiante. Então, olhando para o modelo keynesiano simples, que é o que a gente vai discutir agora, nós temos primeiramente a oferta agregada. Então, a oferta agregada do modelo clássico, a gente viu a aula passada, essa oferta agregada, ela no pleno emprego, porque a gente está trabalhando no modelo clássico sempre trabalha com pleno emprego, ela é fixa, porque você tem todos os fatores de produção sendo empregados, então não haveria possibilidade de elevação na quantidade produzida, a não ser pelo deslocamento dessa oferta agregada. Já no modelo keynesiano, não. Então não tem uma restrição pelo lado da oferta. Então essa curva aqui de oferta agregada no modelo keynesiano, que é uma reta horizontal, ela demonstra que
Eu tenho desemprego, então isso obviamente até chegar aqui no nível de pleno emprego, nós temos aqui o nível de pleno emprego, então até chegar no nível de pleno emprego, ela é horizontal, ou seja, eu consigo elevar a quantidade produzida sem elevar preço. Aqui nós temos preço e aqui nós temos produto. Pelo modelo clássico, a oferta agregada é fixa, então qualquer tentativa de elevação na produção ela geraria aumento de preços nesse sentido, né? Se a demanda agregada aumentasse aqui, ela cruzaria a oferta agregada sem gerar crescimento econômico, gerando apenas elevação no preço. Só que Keynes vai falar o seguinte, não, no curto prazo eu tenho desemprego, e no curto prazo, justamente por esses fatores de produção estarem desempregados, eu posso elevar o nível de produção empurrando a demanda agregada e à medida que se a gente tivesse a demanda agregada aqui, né? Então eu tenho esse nível aqui de produção. Se eu jogasse a demanda agregada para cá, eu teria um outro nível de produção. Então eu estou gerando crescimento econômico no curto prazo, justamente porque eu tenho desemprego. Então, como eu tenho desemprego, eu tenho fatores de produção desempregados, então eu tenho pessoas desempregadas, eu tenho máquinas que não estão trabalhando. Se eu elevar a demanda agregada, para suprir essa demanda agregada maior, as empresas vão ter que contratar mais trabalhadores e vão ter que colocar suas máquinas para produzir. Só que como elas estavam paradas, isso não vai pressionar os preços dos fatores de produção. Então não há uma elevação de preços na economia por essa visão keynesiana, justamente porque no curto prazo a gente tem desemprego. Então a gente pode ver que no modelo keynesiano os preços são constantes e o mecanismo de ajuste é a quantidade produzida. Enquanto no modelo clássico o mecanismo de ajuste é o preço, porque eu empurro a demanda agregada para cima, o que vai acontecer é que a oferta agregada é fixa, isso no modelo clássico, e só vai gerar preços. O mecanismo de ajuste é preços. No caso keynesiano, como a gente tem desemprego, o mecanismo de ajuste não vai ser o preço vai ser considerado fixo, justamente porque a demanda maior por fatores de produção não vai gerar uma elevação dos preços desses fatores de produção, por sua vez não vai gerar inflação, ou seja, não há um aumento nos preços. Tá? Então, há um aumento na quantidade, que foi o que a gente acabou de ver aqui. Por sua vez, a demanda agregada ela é constituída pela demanda de todos os agentes da economia. Então nós temos a demanda agregada, ela é igual ao consumo das famílias, mais o investimento das empresas, mais o gasto do governo, mais as exportações, menos as importações. E essa exportação menos importação a gente chama de NX ou exportações líquidas. Então essa é a demanda agregada da economia, tudo que é demandado na economia. Então o que as famílias consomem, o que as empresas investem, o que o governo gasta ou investe, o que a gente exporta e daí menos o que a gente importa. E a demanda agregada, quando a gente vai analisar aqui a relação entre preço e produto na economia, a demanda agregada ela é negativamente inclinada, porque justamente existe uma relação entre preço e renda. Então, se a gente aumentar, por exemplo, o nível de preços, né? Então, se eu tenho um aumento aqui no nível de preços, né? Se o nível de preços está aumentando, a renda real ela está caindo, né? Então, a renda real, que é a renda sobre os preços, ela está diminuindo. Então, há uma relação inversa entre preço e renda. Por isso que a nossa curva de demanda agregada ela é negativamente inclinada. Tá bem? Então isso indica que um aumento no nível de preço vai levar a uma diminuição no produto da economia, porque a gente já discutiu que o produto, né, o Y, ele é PIB, que é produto, que é renda, que é demanda na economia, que é todos os gastos da economia. Então há uma relação inversa. Então nossa curva de demanda agregada ela seria negativamente inclinada. E daí nós temos as hipóteses do modelo keynesiano simples. No modelo keynesiano simples, existe um desemprego dos recursos. Então isso é um fator muito importante, porque como não trabalha no pleno emprego, quer dizer que então existem fatores de produção que estão desempregados. Máquinas e equipamentos que não estão sendo utilizadas, parque industrial que não está sendo usado toda a sua capacidade, pessoas que estão desempregadas. Então, dessa forma, a demanda agregada da economia ela está num nível abaixo da produção da oferta agregada de pleno emprego, tá bem? Então, a oferta agregada ali ela não está no seu limite e a demanda agregada ela obviamente está abaixo do nível de pleno emprego, porque senão haveria pleno emprego. Então, para a visão keynesiana, como a gente está trabalhando no desemprego, então a minha oferta agregada, obviamente, ela não está no pleno emprego. Eu não estou utilizando todos os fatores de produção para produzir a quantidade máxima que a economia pode, né? Isso seria o pleno emprego ali dos fatores. No curto prazo, o estoque de fatores de produção é considerado constante.
tá bem? Então a gente não consegue aumentar o nível tecnológico, o capital e a mão de obra no curtíssimo prazo. Uma visão um pouco mais realista, né? Então essas visões aqui são visões mais realistas em comparação ao modelo clássico, porque obviamente considera o desemprego, que é uma coisa evidente que acontece no mundo real, e considera que no curto prazo a gente não consegue levar o estoque de fatores de produção, então é mais difícil conseguir aumentar a quantidade de máquinas e equipamentos, e aqui a gente está falando no curto prazo, né? No longo prazo isso pode se modificar, obviamente, mas no curto prazo a gente não consegue isso. A oferta agregada ela é fixa, então nós temos essa oferta agregada aqui horizontal como sendo a oferta agregada da macroeconomia keynesiana, e a oferta agregada de pleno emprego é aquela que a gente viu no modelo clássico, tá bem? Então a gente considera essa oferta agregada fixa a um determinado nível de preços, ou seja, eu posso aumentar o nível de produto sem aumentar o nível de preços. E outra coisa é que variações na renda nacional são decorrentes da demanda agregada, isso também no curto prazo, aquilo que eu já demonstrei no slide anterior, né? Então a gente tem elevação, por exemplo, da demanda agregada 1 para a demanda agregada 2, tem o efeito de elevar o nível de produto na economia, sem modificar o preço. Então nesse caso, a demanda agregada ela é ativa. E daí, retomando ali os componentes da nossa demanda agregada, a gente vai ver como que funciona aqui o comportamento das variáveis: consumo das famílias, investimento, gastos do governo, exportações e importações. Então, para o consumo, nós temos o que a gente chama de função consumo. Então, a função consumo o consumo é igual a um consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir vezes a minha renda disponível, que é a renda menos os tributos. Tá? Então essa é uma função, ela é linear. O intercepto, que é o meu consumo autônomo, C0, ele mostra aqui um nível de consumo, mesmo quando a minha renda ela é zero. E o C1, que é a minha propensão marginal a consumir, mostra justamente a inclinação da minha curva. Ou seja, ele mostra quanto aumentar 1% a minha renda disponível, quanto eu vou aumentar o meu consumo. Então ele mostra a relação justamente entre a renda disponível e o consumo. Essa velocidade com que ela vai se mover ou a sensibilidade do consumo em relação à renda disponível. Por sua vez, eu tenho uma função poupança, né? E se eu considerar que eu tenho uma renda disponível X, ou seja, minha renda lá menos os meus tributos. Se eu tirar o meu consumo, sobra justamente o que eu vou poupar. A gente também já discutiu isso em aulas anteriores. Então eu tenho aqui a função poupança, que é a minha poupança igual a renda disponível menos o meu consumo. Se eu pegar essa função consumo aqui que a gente viu e colocar no lugar desse C, é isso que eu estou fazendo aqui. Então minha função poupança vai ser igual a menos o consumo autônomo mais 1 menos a propensão marginal a consumir vezes a minha renda disponível. Função investimento. O investimento ele pode ser um investimento autônomo, que é dado, né, exógeno, que a gente chama, ou eu posso ter uma função investimento. A função investimento vai ser composta por um nível de investimento autônomo mais uma propensão marginal a investir, né, como se fosse uma propensão marginal a investir que multiplica aqui a minha renda, que mostra justamente que se aumentar a minha renda, eu aumento o meu investimento, tá bem? Então, meu investimento ele pode tanto ser autônomo, eu considero ele como dado para facilitar, ou eu posso inserir isso como uma nova função, assim como a gente fez aqui no consumo, que eu criei uma função para o consumo. Aqui nós temos a função investimento, que depende também da renda. Tá? Então, mostra justamente essa relação de soma aqui. À medida que aumentar a minha renda, vai aumentar o meu investimento. Os gastos do governo são considerados autônomos, né? São gastos dados. Os impostos, da mesma forma que os investimentos, podem ser considerados autônomos e podem depender da renda, porque se a gente considerar que no modelo keynesiano a gente tem impostos diretos apenas, né? Ele desconsidera impostos indiretos. Então eu posso dizer que o nível de tributação da economia depende também da renda. Então vai ser um nível de tributação autônomo mais uma tributação ali, com um nível de tributação em relação à renda. Então, à medida que aumentar a renda na economia, aumenta o nível de impostos também na economia. Exportações a gente considera ela autônoma, que é dado pelo consumo do resto do mundo, né? Então isso a gente considera como autônomo, como externo, como exógeno. E a função importação a gente considera uma parcela da renda. Então se aumentar a minha renda, vai aumentar as minhas importações, que eu vou querer consumir tanto mais internamente quanto externamente. Então quer dizer que uma parcela da minha renda eu utilizo para o consumo externo, ou seja, eu importo produtos. Então por isso que é um M que multiplica a renda. Esse M
demonstraria essa sensibilidade, essa propensão a importar em relação à renda. Então, compreendendo essas funções, né, sabendo que essas variáveis aqui, elas podem ser expressas dessa forma, a gente vai para a condição de equilíbrio no mercado de bens. E daí a gente vai desenvolver isso e chegar a um dado que é muito importante na economia keynesiana, que é o multiplicador. Tá? Então, a condição de equilíbrio na economia keynesiana, no mercado de bens e serviços, ela é dada pela oferta agregada igual à demanda agregada. Então, a oferta agregada, que é o Y, é igual à demanda agregada, que é justamente tudo aquilo que a gente viu, né? Consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Isso é a minha demanda agregada, o meu Y é a minha oferta agregada, que é a renda que se espera receber pelos produtos. Então, no nível em que oferta agregada é igual a demanda agregada, nós temos como mostrar isso graficamente. Então, eu tenho aqui o meu gráfico da demanda agregada. Então, aqui eu tenho o gasto da demanda agregada. Aqui seria os gastos autônomos da economia, né? Não só o C0, mas todos os I0, o I0, né? Que a gente viu anteriormente. Então, tudo isso aqui é autônomo. Então, seria a soma do I0 mais o G0, mais as exportações 0, mais o meu consumo autônomo. Então, todos os gastos autônomos estão aqui nesse gráfico, né? Seria essa parte aqui, esse intercepto aqui seria o meu gasto autônomo geral da economia, não somente o C0. Então, nós teríamos a inclinação aqui da curva de demanda agregada sendo positivamente inclinada. Então, nós teríamos aqui a demanda agregada agora pela oferta agregada. Então, a demanda agregada, que também é renda, né, pessoal? Então, à medida que aumenta a renda, aumenta a demanda agregada da economia. Né? Se aumenta a renda, aumenta o consumo, se aumenta a renda, aumenta o investimento, e se aumenta a renda, ela tem um impacto positivo, então, sobre a demanda agregada. Né? Vai ter um impacto um pouco negativo aqui por causa do aumento das importações, mas o aumento no consumo e no investimento, ele supera esse aumento nas importações. Então, nós temos a demanda agregada aqui, ela aumenta à medida que o nível de renda da economia aumenta. Então, ela está positivamente inclinada aqui, porque a gente está analisando agora demanda agregada com o nível de renda. Então, a demanda agregada aumenta. Essa reta de 45 graus que nós temos aqui, ela mostra justamente, ela tem essa inclinação de 45 graus para mostrar todos os pontos que seriam pontos de equilíbrio na economia. Então, a reta de 45 graus demonstra os pontos em que a demanda agregada é igual à oferta agregada. E aqui eu tenho o nível de demanda agregada real da economia. E daí eu tenho um nível de equilíbrio. Então, quando a curva de demanda agregada ela cruza com essa reta de 45 graus, ela demonstra justamente o ponto em que a oferta agregada é igual à demanda agregada na economia. Bem? E daí nós temos os impactos, né? Então, a demanda agregada ela que vai determinar aqui quanto que aumenta o produto. Então, se eu aumentar aqui a demanda agregada, deslocando ela, o que vai acontecer para cima é um aumento do nível de produto. Aqui eu tenho o nível de produto de pleno emprego, né? Então, via de regra, ela chegaria nesse nível de produto de pleno emprego, não conseguiria avançar. Tá? Mas é só para exemplificar que se eu aumentar então a demanda agregada, eu aumento o nível de produto. Então, a demanda agregada que determina o nível de produto na economia no modelo keynesiano. E eu tenho os influenciadores da demanda. Como que eu influencio? Então, se eu tiver mais consumo, por exemplo, se eu tiver mais consumo, eu tenho um aumento na demanda agregada e gero crescimento econômico. Se eu tiver mais investimentos, mesma coisa. Aumento o investimento, aumenta a demanda agregada, desloca a demanda agregada e eu teria uma elevação no nível de produto da economia. Gastos do governo, mesma coisa, influencia positivamente. Exportações, influencia positivamente. Já a tributação e as importações, elas influenciam negativamente. Então, a tributação, por que ela reduz? Né? Por que ela tem um impacto negativo? Porque o consumo não depende da renda disponível, e a renda disponível não é justamente a renda menos os tributos. Então, se eu aumentar tributo, eu vou diminuir a renda disponível e diminuir consumo. Então, aumentando a tributação, eu tenho um impacto negativo sobre a demanda agregada. E as importações, elas estão negativas aqui. Então, ela tem o efeito de diminuir a demanda agregada da economia, porque se eu estou importando mais, quer dizer que eu estou consumindo menos internamente e importando mais. Avançando na condição de equilíbrio, nós vamos pegar aquelas fórmulas que nós determinamos anteriormente e vamos substituir aqui na condição de equilíbrio. Então, no lugar de C, eu vou colocar a função consumo. No lugar do investimento, eu vou colocar o investimento autônomo. No lugar dos gastos do governo, eu vou colocar o gasto do governo autônomo. No lugar desse T aqui do consumo, eu vou colocar a função de tributos e não simplesmente o T. E os demais também.
Então, fazendo todas essas substituições, o que eu tenho aqui é que, ó, no lugar do consumo, eu tenho a minha função consumo, que é o consumo autônomo mais a propensão marginal a consumir, que multiplica a renda menos os tributos. E os tributos é uma outra função, que a gente pegou daqui e colocou aqui no lugar da tributação. Mais o investimento autônomo, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos a função de importação. Fazendo algumas manipulações matemáticas aqui para a gente isolar o Y, né? Porque eu tenho Y desse lado, que é o meu produto, eu tenho Y aqui, eu tenho Y aqui e Y aqui, né? E daí não pode ficar assim, para a gente conseguir determinar isso, porque se eu quero determinar o Y e ele faz parte dessa conta, eu não consigo, né? Eu tenho que isolar ele. Então, para isolar ele, a gente transforma essa função, a gente faz algumas manipulações algébricas para a gente chegar nessa determinação aqui, em que eu vou ter o meu Y sendo igual a 1 sobre 1 menos a propensão marginal a consumir, que multiplica 1 menos T, que é aquele componente que multiplica a renda na função de tributos, mais o meu M, que é o componente que multiplica a minha renda na função de importação. Isso daqui tudo eu chamo de multiplicador keynesiano, que está multiplicando todo o consumo, todo o gasto autônomo da economia, né? Então isso aqui é o meu multiplicador keynesiano, esses aqui são os meus gastos autônomos. Eu vou chamar o multiplicador de alfa e vou chamar os gastos autônomos de A0, né? Para facilitar na hora de colocar no gráfico. Então eu sei que o alfa, que é tudo isso daqui, é o meu multiplicador, e os gastos autônomos, o A0, é tudo isso daqui, tá bem? E daí a gente consegue mostrar mudanças ali no meu gasto autônomo e mudanças no meu multiplicador. Então, por exemplo, se eu tiver uma variação nos gastos autônomos, então, por exemplo, o meu gasto autônomo, o meu A lá, algum daqueles componentes, ele aumentou por algum motivo. Tá? Então, retomando aqui, tudo isso daqui é gasto autônomo. Então, vamos supor que o meu consumo autônomo aumentou, ou o investimento, ou o gasto do governo, ou as exportações, enfim. Algum desses que influenciam positivamente, ele aumentou na economia. Então, eu tinha esse nível de gasto autônomo, ele foi para esse nível. O que acontece é que toda a curva de oferta agregada ela se desloca quando há um aumento no gasto autônomo da economia. Então, eu tinha essa demanda agregada inicial, e ela foi para esse ponto aqui, com um gasto autônomo aqui maior, né? Então, aumentou o meu gasto autônomo, a minha curva se desloca totalmente. Eu tinha esse ponto de equilíbrio, que a gente viu que essa reta de 45 graus mostra todos os pontos em que a oferta agregada é igual à demanda agregada. E quando ela cruza, a demanda agregada efetiva, ela cruza essa reta de 45 graus, ela demonstra o equilíbrio e o nível de produto na economia. Então, eu tinha esse nível de produto, aumentou o meu gasto autônomo por algum motivo. Então, por exemplo, o gasto do governo pode ter aumentado, eu posso ter aumentado as exportações por algum motivo, enfim. E nós temos, então, um deslocamento da minha curva de oferta agregada, eu vou ter esse novo ponto de equilíbrio com um nível de produto maior. Então, há um aumento aqui no nível de produto. E eu tenho, então, que uma variação aqui nos gastos autônomos vai provocar uma variação no produto. Por sua vez, se eu mudo o meu alfa, que é o meu multiplicador, se eu mudo qualquer componente, né? Então aqui a gente está vendo uma redução na alíquota de tributação, né? Que é aquele componentezinho que multiplica a renda lá na minha função de tributos. Então eu tive uma redução aqui na alíquota de tributação. Se eu tiver uma redução na alíquota de tributação, essa parte de baixo aqui vai ficar menor e, por sua vez, essa divisão aqui de 1 pelo que está embaixo vai ficar maior. Então, o meu multiplicador, o meu alfa, ele aumentou. O que isso provoca? Bom, a gente não teve alteração no gasto autônomo, então ele permanece fixo, né? O ponto aqui ele é fixo no gasto autônomo, porque isso não mudou. O que mudou foi simplesmente a declividade da curva, o multiplicador. E o multiplicador variando, ele rotaciona essa curva. Então, antes a gente tinha um deslocamento total dela, agora, modificando apenas o efeito multiplicador, a gente tem uma rotação dela nesse sentido, né? Para cima ali, uma rotação no sentido anti-horário. Então, eu tinha esse nível de equilíbrio. Quando eu tive uma redução na alíquota tributária, ela rotacionou a demanda agregada e eu tenho agora esse ponto de equilíbrio com um nível de produto maior, tá bem? Então, esses são efeitos aí, tanto de uma variação nos gastos autônomos, como de uma redução na alíquota dos impostos, que provoca uma elevação no multiplicador da economia. Agora, nós podemos
desenvolver a nossa curva IS. Então, a curva IS ela surge da incorporação de um novo elemento na curva de investimento, né, na função de investimento. Então, antes do investimento, a gente tinha colocado que o investimento podia depender da renda ou ele era autônomo, né? Até agora a gente viu ele como sendo autônomo. Agora o investimento tem um nível de investimento autônomo e ele tem uma influência negativa da taxa de juros, que eu vou chamar de I. Essa taxa de juros pode ser R, geralmente utiliza R para a taxa de juros reais, mas eu vou utilizar a I aqui. Tá? Mas, enfim, tanto faz. Só lembrar que a gente está falando da taxa de juros real da economia. Então, ele tem influência negativa, justamente porque, à medida que aumenta a taxa de juros, diminui o investimento. Né? Então, a minha função de investimento, num plano cartesiano, ela é negativamente inclinada. Então, o meu investimento, ele diminui à medida que a minha taxa de juros aumenta. Então, agora ela depende da taxa de juros. Eu ainda, se eu quisesse deixar essa função um pouquinho mais realista, poderia manter aqui mais um elemento D2 que multiplicaria a minha renda, por exemplo. Né? Então, eu poderia colocar mais um elemento aqui. Vamos manter aqui a minha função de investimento, que ela depende de um investimento autônomo, menos a influência ali, algo que influencia a taxa de juros, né? A sensibilidade dela em relação à taxa de juros, e isso é negativo, justamente mostrando que há uma relação negativa entre investimento e taxa de juros da economia, porque fica mais caro para investir e se investe menos, ou também porque o custo de oportunidade também é maior. Então agora, da mesma forma que nós fizemos lá a manipulação, eu vou substituir a função consumo e a função tributos aqui dentro da função consumo, e no lugar do investimento zero, que era só I0, eu vou colocar o investimento autônomo menos um elemento que multiplica aqui a taxa de juros e esse efeito negativo. O resto se mantém igual. E daí, fazendo algumas manipulações, a gente também vai chegar na mesma definição, só que agora a gente tem um elemento negativo aqui, né? O meu multiplicador, de maneira negativa, multiplica aqui a minha influência da taxa de juros. Esse elemento aqui, ele justamente capta o efeito negativo da taxa de juros, mostrando que o multiplicador também vai realizar uma multiplicação aqui sobre a taxa de juros, a influência da taxa de juros na minha demanda agregada e, por sua vez, no equilíbrio de mercado. Tá? Eu vou chamar de novo o multiplicador de alfa e de A0 o meu consumo autônomo. Então, quer dizer que eu tenho, a partir dessa definição aqui, eu tenho que a minha renda da economia, né, a renda geral ou o produto da economia, vai ser o alfa, que é meu multiplicador, que multiplica o consumo autônomo, menos esse mesmo alfa, que multiplica a influência da taxa de juros na economia. Então, vamos supor aqui no nosso gráfico que eu tive uma redução na taxa de juros. Então, eu tinha a taxa de juros 1 e eu tinha essa demanda agregada aqui, azul. Essa taxa de juros ela se reduziu em um segundo momento. Ela foi para uma taxa de juros 2, que é um pouco mais baixa. Isso provoca um aumento da demanda agregada, porque notem que agora a minha demanda agregada aqui ela depende da taxa de juros. E essa taxa de juros tem uma influência negativa, quer dizer que se diminuir a taxa de juros, aumenta a demanda agregada. Ou se aumentar a taxa de juros, diminui a demanda agregada. Então a relação entre a demanda agregada e a taxa de juros ela é negativa. Então se eu reduzir a taxa de juros, eu aumento a demanda agregada, deslocando ela totalmente. Porque essa taxa de juros está dentro ali do componente autônomo da economia. Bem? Então, se eu desloquei essa curva de demanda agregada, né, eu tinha esse nível aqui de gasto autônomo, esse gasto autônomo foi para esse nível, porque eu tenho agora uma taxa de juros menor. Então, taxa de juros menor estimula ali o investimento. Esse investimento é o que capta essa relação da taxa de juros. Então, eu tive um aumento de renda, porque eu tinha esse equilíbrio, foi para esse ponto de equilíbrio, eu tive um aumento, então, na renda da economia. Mostrando, então, uma relação inversa entre taxa de juros e renda da economia, porque eu tive uma redução na taxa de juros e isso provocou um aumento na renda da economia. Bem? E a partir disso, a gente consegue derivar a nossa função IS, né? Nossa curva IS, que mostra justamente essa relação em que eu tenho taxa de juros desse lado e renda da economia. Então, a relação ela não é inversa, por isso que ela é decrescente. Porque se eu tinha esse nível aqui de taxa de juros, né, a gente pode até acompanhar aqui, ó. Se eu tinha esse nível de taxa de juros, eu tinha esse nível de renda da economia, que também é o mesmo aqui desse nível de renda nesse gráfico. Eu reduzi a taxa de juros, isso provocou um aumento aqui na demanda agregada,
que provocou um novo ponto de equilíbrio e um novo nível de renda maior do que o anterior, mostrando que eu tenho justamente uma redução aqui na taxa de juros que provocou um aumento na renda. Então, uma redução na taxa de juros provoca um aumento no nível de renda da economia pela curva IS. A curva IS ela mostra justamente a relação entre taxa de juros e renda no mercado de bens e serviços, porque reduções na taxa de juros vai aumentar a demanda agregada na economia, vai aumentar o equilíbrio, vai aumentar a renda da economia. Por sua vez, o contrário também é verdadeiro. Se eu aumento a taxa de juros, eu diminuo a renda e o nível de equilíbrio da economia. Nós também temos a curva LM, afinal o modelo é IS-LM. Então a gente acabou de ver a curva IS e agora a gente vai ver a curva LM. Então, enquanto a curva IS ela mostra a relação entre taxa de juros e renda, a curva LM mostra a relação inversa entre renda e taxa de juros. Então a gente tem a condição de equilíbrio no mercado monetário, então a oferta de moeda real tem que ser igual à demanda por moeda na economia. Nós temos aqui a oferta real de moeda, que é a moeda dividida pelo nível de preços, igual a demanda por moeda, que depende da renda, porque quanto maior a renda, mais moeda eu vou demandar, e negativamente da taxa de juros, porque se aumenta a taxa de juros, menos moeda eu vou demandar. A gente já discutiu isso também. A minha demanda por moeda ela pode ser uma função, que é uma função positiva da renda, né? Esse E aqui que é uma sensibilidade em relação à renda da demanda por moeda, menos uma função da taxa de juros, mostrando justamente que a taxa de juros influencia negativamente e a renda influencia positivamente a demanda por moeda. Então, a minha oferta de moeda é igual à demanda por moeda, que é dada por essa função aqui que a gente acabou de definir. E daí o que acontece? Vamos avaliar aqui o efeito de uma elevação na renda sobre o nível de juros da economia. Eu tinha essa demanda aqui por moeda, então eu tenho essa demanda por moeda 1. Se eu aumento a renda, notem que aqui eu tinha a renda 1, essa renda 1 foi para a renda 2 e a renda 2 é maior do que a renda 1. Há um deslocamento da minha curva de demanda por moeda. Demanda por moeda aumenta, afinal eu tenho mais renda eu vou gastar mais e eu vou precisar de mais moeda para cobrir esses gastos. Então se eu aumento, e aqui a gente considera a oferta de moeda fixa, né, a oferta de moeda dada pelo Banco Central é fixa, se eu aumento a demanda por moeda sem aumentar junto à oferta, então a oferta mantém fixa e aumento a demanda por moeda. O que vai acontecer é uma elevação no nível de taxa de juros da economia. Porque eu tinha esse ponto de equilíbrio, aumentou a minha renda, a curva de demanda por moeda se deslocou para cima, deslocando para cima ela eleva o nível de juros da economia. Isso acontece por um motivo simples, né? Se aumenta a demanda por moeda e a quantidade de moeda na economia é mantida fixa, a gente vai ter um aumento na taxa de juros, que é justamente o custo de se utilizar a moeda. E a curva LM, a relação LM, ela mostra exatamente isso, a relação da renda com a taxa de juros. Então, à medida que eu aumento aqui a minha renda, eu também aumento a taxa de juros. Isso é no mercado monetário. Tá? A curva LM mostra justamente esses equilíbrios aqui no mercado monetário. Quanto maior a minha renda, maior o nível de taxa de juros. Por isso que a curva LM ela é positivamente inclinada, ao contrário da curva IS, que é negativamente inclinada, porque mostra o equilíbrio no mercado de bens e serviços. E daí eu vou ter, se eu quiser determinar a taxa de juros diretamente, a taxa de juros vai depender dessa função aqui, que a gente extrai dessa relação aqui. Então, eu pego essa relação e isolo a taxa de juros para chegar nessa relação. Eu vou descobrir como que eu determino a taxa de juros na economia se eu tiver essas variáveis. E agora, conhecendo então as curvas IS e LM, a gente vai ver a política monetária e a política fiscal nesse modelo. Então, primeiramente, uma política monetária. Então, como é executada a política monetária? Aumento da oferta de moeda. Se eu aumento a oferta de moeda, isso vai provocar um deslocamento da minha curva LM. Então, a minha curva LM, que estava em LM1, vai para LM2. A minha taxa de juros, considerando que o meu equilíbrio no mercado de bens e serviços é constante, eu estou aqui com a minha curva IS, então se eu aumento a minha curva LM, isso vai provocar uma queda na taxa de juros. Aqui está demonstrada por R, como eu disse, pode ser R ou pode ser I, sempre lembrando que tem que ser taxa de juros real. Então, a taxa de juros diminuindo na economia, pelo deslocamento da LM, então aumentei a oferta de moeda, aumentou a oferta de moeda, há um deslocamento da LM1 para LM2, isso provoca uma queda na taxa de juros, isso demonstra, na verdade, porque se aumento na oferta de moeda e a demanda por moeda permanece constante,
o mercado monetário, para se ajustar, vai reduzir a taxa básica de juros da economia. Reduzindo a taxa de juros da economia, há um aumento no investimento. Um aumento no investimento provoca um aumento na demanda agregada, porque o investimento é um dos componentes da demanda agregada. Então, se aumenta a demanda agregada, depois a gente vai ter um reflexo disso no aumento na renda, que vai aumentar a demanda por moeda e vai aumentar de novo a taxa de juros. Só que não vai aumentar a ponto de retornar ao patamar inicial, tá bem? Então, no final de todo esse processo, vai haver uma redução na taxa de juros que vai gerar um crescimento da economia. Então, esse é o efeito de uma política monetária expansionista. A política fiscal expansionista, ela vai agir de outra forma. Então, vamos supor uma política fiscal expansionista por meio de aumento dos gastos do governo. Então, aumenta os gastos do governo por si só é um componente da demanda agregada, então isso vai aumentar a demanda agregada. Um aumento na demanda agregada provoca uma elevação da curva IS, então eu tinha IS1, ela vai para IS2. A LM, como a gente pode ver, ela permanece constante, né, porque a gente está isolando a política fiscal aqui. Então, aumentando essa IS, né, eu tenho um aumento na renda da economia. Esse aumento na renda vai provocar um aumento na minha demanda por moeda, que, por sua vez, aumenta a taxa de juros da economia e reduz o investimento. Só que, mais uma vez, essa redução no investimento ela não vai ser suficiente para reverter o gasto do governo, né? O aumento na demanda agregada que teve em função do gasto do governo. O que acontece é que, ao invés de ir para esse ponto aqui, né, se a gente tivesse a manutenção da taxa de juros nessa taxa de juros 1, é como se a economia viesse para cá. Mas como o aumento no gasto do governo aumenta a demanda agregada, que aumenta a renda, que aumenta a demanda por moeda, esse aumento na demanda por moeda provoca uma elevação na taxa de juros. E daí, ao invés de vir para cá, para o nível 3, a gente, na verdade, vem para esse novo ponto aqui sobre a LM. Então, o ponto de equilíbrio sempre vai estar onde as duas curvas se cruzam, e esse é o efeito de uma política fiscal expansionista. E, por fim, nós temos a combinação de política monetária e política fiscal. Então, nesse primeiro gráfico, a gente tem uma política monetária contracionista, seguida de uma política fiscal expansionista. Por exemplo, então, se eu tinha esse ponto de equilíbrio aqui em 1, eu tinha essa taxa de juros e eu tinha esse nível de renda da economia. E o que aconteceu primeiro foi uma política monetária restritiva. Então, a LM foi para trás, né? Então, uma política monetária restritiva foi a redução na oferta de moeda, né? Então, reduziu a oferta de moeda, isso provocou uma certa elevação aqui na taxa de juros, e essa elevação na taxa de juros reduziria aqui o meu nível de produto na economia, porque a elevação da taxa de juros reduz o investimento, reduz a demanda agregada, que reduziria ali o meu nível de equilíbrio. Só que, ao mesmo tempo, o governo decide realizar uma política fiscal expansionista. A gente viu a LM vir para a esquerda e depois essa IS1 aqui ela é jogada para a direita com a execução de uma política expansionista. Então, se o objetivo do governo, por exemplo, for manter o nível de renda da economia, para que esse efeito todo não tenha um efeito negativo aqui sobre a renda, como a gente viu inicialmente, ele executou uma política fiscal expansionista, retomando a economia para o nível de renda inicial, né, antes da política monetária. Só que isso tem um efeito, obviamente, sobre a taxa de juros da economia, né? Então a gente tem um efeito aqui sobre a taxa de juros que estaria nesse ponto 3 aqui, tá bem? Então esse é um exemplo de política monetária contracionista, só que como o governo quer manter o nível de renda, ele executa juntamente com isso uma política fiscal expansionista. Isso tem o efeito de voltar ali para o nível inicial, né, de manter o nível de renda da economia, mas eleva muito a taxa de juros da economia. E no segundo caso, nós temos uma política fiscal expansionista e uma política monetária também expansionista na economia. Então vamos supor que a economia seja o objetivo manter o nível da taxa de juros da economia com geração de crescimento econômico. Então eu quero que a taxa de juros ela fique no mesmo patamar, tá? E gere crescimento econômico. Então eu executei uma política fiscal expansionista, então eu estava nesse ponto com essa curva IS em cima dessa curva LM. Fiz uma política fiscal expansionista, desloquei a minha IS para cá, eu vim para esse ponto de equilíbrio. Só que nesse ponto de equilíbrio eu tenho uma taxa de juros maior do que a inicial. E eu não quero isso. Então, ao mesmo tempo, eu executo uma política monetária expansionista, deslocando a minha LM para LM2 e chegando nesse ponto aqui, em que eu tenho um nível de crescimento econômico
e eu mantenho a taxa de juros no mesmo patamar. Tá bem? Então, sobre o modelo keynesiano, a política monetária e fiscal no modelo keynesiano, o modelo ISLM, era isso. Agradeço a atenção, fico à disposição. Bons estudos a todos.